Então, aqui tá. Pronto. Iniciei a gravação. Então, primeiramente, boa noite a todos. Bem, meu nome é Renato Barros. Serei o professor de vocês da área de sistemas operacionais. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho a respeito de quem sou eu, né? Antes de começar essa aula aí. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Unesp de Bauru. Fiz doutorado na USP de São Carlos, na área de Inteligência Artificial e Computacional. Então, trabalhei com linguística computacional, um pouquinho de robótica, IA, data mining. Então, mexi um pouquinho nessa área. Depois saí de lá, fui trabalhar, né? Trabalhei, mas também fui para fazer um doutorado. Então, fiz doutorado na Unesp de Botucatu, na área de energia. Então, energia aplicada à agricultura. Então, se vocês forem lá, vai olhar engenheiro agrônomo, se você procurar no meu Lattes. Aí você fala, pô, o Renato é engenheiro agrônomo? Não, eu não sei plantar nada. Tanto que eu planto, muita coisa morre, inclusive. Não era essa a ideia. A ideia era aplicar a parte de computação para solucionar problemas que existiam na área de agricultura. Então, aplicados na área de energia. Então, a gente desenvolveu um sistema que combinava georreferenciamento junto com uma série de outras coisas que na época era novidade, não existia. Então, a gente desenvolveu um sistema com geoprocessamento e cálculo de matriz energética. Tudo combinado num sistema, e cliente-servidor, com várias estações, e um servidor central que fazia as análises. Então, era uma coisa que na época não existia, então por isso a inovação, né, do doutorado. Isso foi em 2008 para 2010. Além disso, antes de entrar no instituto, eu já tinha empresa, né? Eu era empresário. Aliás, desculpa, todos estão ouvindo? Às vezes eu estou falando aqui e ninguém está me ouvindo. Eu não sei nem se todo mundo está me ouvindo aí. Beleza, obrigado pelo feedback. Joia. Deixa eu olhar. Aluno que está respondendo. Beleza. Tá aceito. Obrigado pela lembrança aí, Priscila. Então, antes de entrar aqui no Instituto Federal, eu tinha uma empresa. Então, desde 96, eu já comecei a trabalhar com essa área de informática. Depois, tive uma sociedade, eu e um amigo meu, nós desenvolvemos uma empresa. A empresa era desenvolvimento de sistemas, então a gente desenvolvia sistemas voltados para a internet e voltados para automação, mobile. Então, a gente desenvolvia sisteminhas para celular. Na época, não era celular, era um Palm, mas a ideia era a mesma de um celular. E desenvolvíamos sistemas nessa área. Então, desenvolvia na área têxtil, na área de agricultura, na automação de empresas. Então, diversos sisteminhas aí a gente trabalhava. Inclusive, meu sócio está até hoje com essa empresa. Eu saí, mas ele ficou com a empresa lá, eu passei a empresa para ele, quando entrei no Instituto Federal. Além disso, sempre fui professor, leciono, antes de 2020, eu já lecionava na USP, lecionei na Unesp, lecionei na Unilins, na FATEC de Birigui, FATEB de Birigui, na FATEC de Lins, na Anhanguera, na Fênix, no Sagrado Coração. Acho que foi essas faculdades que eu lecionei que eu me lembro, se eu não pulei nenhuma. Dei aula de bastante coisa, sistemas operacionais, arquitetura, organização de computadores, rede de computadores, automação comercial, linguagem de programação, Pascal, C, APS, que mais?
Organização e recuperação de informações, estrutura de dados, estrutura de arquivos, engenharia de software, sistemas de informação 1, 2, 3, análise de sistema, projetos, compiladores, inteligência artificial, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, segurança de redes, protocolos de redes, redes sem fio, enfim, uma variedade de matérias aí ao longo da minha vida. Banco de dados, enfim, sistema distribuído, hipermídia, e aí vai. Se eu for começar aqui para lembrar de tudo quanto é coisa que eu dei aula, é complicado. Foi bastante. Então, já dei bastante aula, então experiência como professor tenho, vamos colocar, relativamente boa. Leciono há mais de 20 anos, então conhecimento dá para ter, experiência também. Tanto experiência profissional, né, de ter empresa, como docente, de ter dado aula em várias faculdades da nossa região, palestras em São Paulo, aulas de pós-graduação, enfim, trabalhei bastante. Foi uma época, ao que eu saí da faculdade, que eu trabalhei muito, ganhei bastante dinheiro, isso é bom, realizei todos os meus sonhos como solteiro, na minha vida antes de casar, não que casado não tenha realizado outros sonhos, mas você pensar em tudo quanto é sonho quando você tem adolescente, eu realizei todos os meus logo depois de formado, então vale a pena estudar? Vale. Eu não vim de berço de ouro, eu vim de uma família humilde, então nós não tínhamos muito dinheiro. Meu pai é uma pessoa bem humilde, sempre estudou, não conseguiu se formar. Ele fazia direito, ele entrou em direito, ele teve que abrir mão da faculdade dele, porque ele casou com a minha mãe, né? E quando eu nasci, ele precisava de dinheiro e precisava trabalhar, e aí não dava para bancar a faculdade e bancar a família. Então ele largou a faculdade para poder sustentar a família. Então, meu pai teve que fazer essa opção. Então, sempre falo para vocês, se puderem, termine a faculdade primeiro, porque família é uma coisa que você não dá para abrir mão, não dá para você falar, olha, hoje eu não quero comprar leite para uma criança ou comida para uma criança, não tem como fazer isso. Então, normalmente a gente investe na família depois de formado, geralmente, se possível. Mas, enfim, minha família era uma família pobre, né? Não tinha muita coisa. Eu nasci, meu pai não tinha casa, não tinha nada, a gente alugava uma casinha bem sem vergonha em Bauru mesmo, numa rua simples, no Alto Purus, quem conhece Bauru. A casa era, eu me lembro, era uma sala, quarto, uma cozinha e banheiro, com 3 cômodos e um banheiro, bem simples mesmo. A sala era a porta, não tinha, como eu vou falar para vocês, a porta da sala era para a rua. Você não tinha uma proteção, então você entrava dentro de casa, você abria, estava dentro de casa. E quem passava assim tinha umas rachaduras na parede, você enfiava a mão assim, ó, dava para ver quem estava dentro de casa. Eu devia ter batido até uma foto dessa casa. Era uma casa bem ruim, chovia dentro. Enfim, a gente não vem, né? É um berço esplêndido, né? Tudo que conquistou foi lutando mesmo e foi com base em estudo. Então, meu pai sempre se esforçou para os filhos dele poder estudar. Eu tive que sempre que estudar em escola pública, então não dava para poder fazer escola particular, porque eu não tinha como pagar. Então, vocês, por exemplo, hoje estão no Instituto Federal, é uma faculdade pública. Então, não sei se alguém veio de faculdade particular ou não, mas eu não podia pagar por isso. Então, eu tive que estudar muito para conseguir ter alguma coisa. E na minha época não tinha nem Instituto Federal. Eram poucas faculdades, poucas oportunidades no ensino público. O ensino público, que normalmente entrava 90% dos alunos, eram alunos vindos de uma rede particular, que tinham uma condição melhor de ensino.
Então, a gente tinha que se virar nos 30, né? Estudar bastante para poder concorrer. Não existia cota, não existia nada disso. Você tinha que se virar para poder entrar. E se eu não entrasse lá, meu pai não ia conseguir pagar nada. Então, ou era pública ou não estudava. Para não falar que eu nunca estudei nada particular, o terceiro colegial eu fiz numa escola particular, mas porque eu ganhei bolsa de estudo, então eu não pagava. Então, como eu ganhei a bolsa de estudo e eu não pagava, então foi um sorteio, né? Então, o pessoal sorteou lá, fez um concurso, fazia uma prova, e quem fosse admitido lá, você conseguiria estudar gratuitamente. Então, essa era basicamente a ideia. Então, passei nas provas, passei tudo, e só tinha duas pessoas na escola inteira que tinha gratuidade, eu e mais uma menina lá. Mas, enfim, consegui estudar e todos os meus sonhos que eu tinha como criança, eu realizei. Então, tive tudo que vocês possam imaginar aí, não querendo me gabar, mas eu pude ter a chance de comprar um carro zero, ter moto nova, ter barco, rancho, enfim, quanto é tranqueira aí que você possa imaginar aí que você teria vontade, consegue. Então, da mesma forma que eu também não tinha nada e consegui, eu tenho certeza que cada um de vocês também consegue. Então, cada um de vocês aqui é competente o suficiente para ser alguém na vida, pessoal. O estudo ajuda muito. Vocês, às vezes, não estão dando valor na faculdade que vocês estão fazendo. Fala, mas eu entrei aqui. Às vezes, para um ou outro, pode ter sido até mais fácil de entrar. Fala, eu entrei, foi fácil, alguma coisa assim. Não se iluda, não, pessoal. Estudo vale muito a pena. Nossa área é uma área que tem, ainda no Brasil, ela tem uma carência. Então, por bons profissionais. Quando eu falo que é bom profissional, aquele que se dedica, que é bom mesmo, que estuda e quer ser diferente, quer ser um diferencial, quer ser o melhor. O melhor não é a melhor nota, viu? Tome cuidado, eu tenho vários ex-alunos, ex-amigos de escola, que tinham notas muito melhores que a minha e não rendeu nada depois. Em compensação, tinha outros que não tinham nota tão boa e estão super bem na vida. Então a nota não é que você vai também falar, então o senhor está falando que a gente não precisa estudar e tirar nota ruim? Não. Eu estou falando que às vezes você tira uma nota e fala assim, eu queria tirar 10 e tirei um 8, sei lá, um exemplo. Não precisa arrancar os cabelos, falar, nossa, e agora? Não, não tem nada a ver. Você tem que saber o conjunto. O mercado quer saber conjunto. Então, o que você tem que saber para estar preparado para o mercado de trabalho? Primeira coisa, ter inglês fluente. Acho que isso daí é o básico do básico do básico. Nossa área, pessoal, informática. Informática, tudo feito em inglês. Você vai programar está em inglês. Você vai fazer vai usar um compilador para desenvolver um sistema para desenvolver o programa, é em inglês. As mensagens, você vai instalar um Linux, grande parte das mensagens, dos códigos são em inglês. Você vai programar, você programa em inglês. Tudo bem? Então, querendo ou não, nossa área ainda é a língua mãe da nossa área é inglês. E por que eu estou falando isso? Porque os melhores cargos, onde você vai ganhar mais, vai ser provavelmente uma multinacional. Então, você vai precisar ter uma multinacional, uma empresa grande, né? Não necessariamente uma multinacional, mas uma empresa grande para poder pagar bem. Por quê? Porque a empresa pequenininha, ela não tem dinheiro. Então, se você falar assim, não, eu me contento com um salário de 2, 3 mil, 4 mil reais na nossa região, em Birigui. Beleza. Então, você está no caminho certo, não precisa se preocupar com tanto, esquece o inglês. Você provavelmente vai estar na nossa região, esse é o salário da nossa região. Varia de 2 a 4 mil reais. Não ganha muito menos que 2 e nem mais que 4. Fica nessa faixa aqui, para quem quer ficar aqui em Birigui e Araçatuba. Você falar, meu, eu não me contento com isso, eu quero ganhar muito mais que isso. Então você tem que sair daqui. Eu, por exemplo, eu sou de Bauru. E fui para onde foi levando o vento. Já fui para São Carlos, já trabalhei em Lins, trabalhei aqui em Birigui também, voltei novamente. Então você vai para onde joga o vento, você vai indo. Botucatu, então onde o vento está te levando, você vai levando, não tem serviço, bem? Mas não queira ficar esperando ficar aqui não. Mas voltando, no caso uma multinacional, quando você vai fazer uma multinacional, uma grande empresa, que tem cacife para bancar o seu salário, um salário mais alto, o
que ela vai te cobrar? A primeira prova que você vai fazer, provavelmente, vai ser uma prova de inglês. Então, você vai fazer uma prova de inglês para verificar se você tem conhecimento ou não sobre uma língua estrangeira. Então, como que é essa entrevista? Geralmente você faz uma prova escrita com algumas questões. Depois ele passa para uma entrevista que você vai falar com outras pessoas. Às vezes a entrevista ele coloca um áudio, uma gravação de um áudio, dá play, e você vai se respondendo as questões ou em inglês ou em português. Às vezes a entrevista pode ser por telefone, por exemplo, o Marcelo. Eu tenho o Marcelo é um amigo meu de faculdade, cursou comigo, e quando saiu, ele foi para os Estados Unidos. Hoje, ele trabalhava na TIT, eu não sei se ele está na TIT, posso até olhar no Face dele, mas ele trabalhava na TIT. Então, ele saiu da faculdade, fez uma entrevista por telefone e foi para os Estados Unidos. Hoje, ele tem família lá, esposa, filhos, não volta mais para o Brasil. Já era. Resolveu abrir mão daqui. Não só ele, eu tenho vários exemplos disso daí. O Ricardo estudava comigo também. Ele era de Brasília. Ele abriu mão de tudo aqui, sabia bem inglês, fez uma entrevista na SAP, passou, ficou 3 anos na Alemanha, por conta da empresa, fazendo curso. Depois voltou para o Brasil, ficou uns 10 anos no Brasil. E depois a empresa convidou ele para assumir a gerência da parte internacional da empresa nos Estados Unidos. Aí ele foi para lá e não voltou mais. Então casou, tem filhos lá, tem vida lá estável, ganha super bem e nunca mais volta para o Brasil também. Fernando também foi para... agora eu esqueci o nome do lugar. As fotografias... Não, as fotografias ainda continuo tirando fotografia. Fotografia é um hobby. Ele não conseguiu fazer. Conseguiram, mas tiveram que esperar no mínimo 20 minutos. Depois eu fui Espera lá, deixa eu aumentar o volume aqui que eu não estou ouvindo. Pelo menos 20 minutos eles ficaram esperando, porque o sistema caiu. Eu não entendi. Alguém falou um monte de coisa aí que eu não entendi. Que o sistema caiu. Por que você não avisou? Marco, eu não entendi, por favor. Mano, infelizmente ela não se atentou aí. Não, deixa eu colocar esse fone de ouvido aqui. Meu microfone, meu fone de ouvido aqui, o fone do meu computador tá uma porcaria. Que essa moça do site, ela ia reabrir o site, ou seja, não é novo, ela só ia reformar o site, ia reabrir ele hoje. No caso, estava programado para abrir hoje, só que acabou conseguindo ontem. E ela está fazendo contagem regressiva desde setembro para isso, desde o começo de setembro. Ô, Marco, o seu som acho que tá aberto, coloca ele, deixa eu... melhorou. Eu não estava entendendo nada, eu falei, o que está acontecendo aqui? Voltando. Então, foram várias as pessoas que aconteceu isso. Titus também. Titus saiu, foi para o Chile, foi para os Estados Unidos, depois foi para o Chile. A Carla, acho que é a Carla, também saiu fora do país, foi para a Austrália. Em resumo, se quis dar bem na vida, teve que abrir mão de algumas coisas, tudo bem? Salário numa multinacional, pessoal, é alto. Bem mais alto do que a média que paga aqui. Quanto que é a média de um bom profissional? Por exemplo, se um bom profissional de SAP hoje em dia é acima de 15 mil de salário. Então, 15, 20 pau por mês, mais ou menos, de salário para um cara que mexe bem em SAP. Professor, a gente vai aprender SAP na faculdade? Não. Mas e aí essas empresas, como é que faz? Quando você entra numa empresa dessa daí, né, elas pagam para você fazer o curso. Por exemplo, igual o Ricardo, ele ficou 3 anos na Alemanha fazendo o curso. Então, durante 3 anos, ele não estava trabalhando. Ele estava estudando por conta da empresa. Então, é um curso extremamente caro que a empresa pagou para ele.
Então, é assim que funciona. Chama trainee. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Quando você precisar, esse programa de trainee, todo final de ano, eles abrem esse projeto para trainee. Trainee, o cara tem que estar formado. Então, você se formou, você vai ser uma espécie de um estagiário. É um estagiário avançado. Você vai receber um salário. Normalmente, o salário não é lá grande coisa. Para São Paulo, hoje, um trainee deve estar à base de uns 2, 3 mil reais, que é pouco para São Paulo. Mas por que eles pagam pouco? Porque durante esse período você vai ter treinamento e eles vão pagar o treinamento para vocês. Então, vai ganhar dinheiro nessa área? Os bons profissionais, sim. Nossa área precisa de gente boa, pagam-se muito bem e vale a pena. Tudo bem até aqui? Então, isso, eu falei uma coisa só, foi em inglês. O que mais que eu preciso saber para me dar bem na vida? Uma boa linguagem de programação para a internet, para web, para mobile. Então você tem que ter alguma coisa que saiba programar para mobile. Ah, eu quero aprender Java, quero aprender Delphi, quero aprender sei lá o que você vai aprender, C Sharp. Você vai escolher. Você vai ver algumas linguagens de programação durante o curso. Aí, nessas linguagens, você vai escolher pelo menos uma e se especializar nela. Então, o que você tem que conseguir fazer nela? Você tem que saber desenvolver um sistema, então, cadastrar uma nota, cadastrar um fornecedor, imprimir coisas, gerar relatório, fazer uma venda, armazenar dados, conseguir fazer busca. Tudo isso daí você tem que conseguir fazer com o seu sistema. Tem que saber desenvolver uma página web bem feita, atrativa, uma venda que consiga armazenar uma venda lá dentro ou algo semelhante a isso. Depois vocês vão ver na hora que vocês começarem a programar que tudo é uma venda. Então, se você sabe fazer uma venda, sabe fazer qualquer coisa. Então, fazer bem feito, trabalhar com código de barra, impressora fiscal, gerar nota fiscal eletrônica. Então, tem que saber essa base. Tudo bem? Dispositivo mobile, conseguir hoje fazer um programinha para o celular. Por que eu falo para o celular? Porque o celular hoje, pessoal, querendo ou não, é uma das maiores bases instaladas que existe é celular. Às vezes o cara não tem dinheiro para comprar um computador, mas um celular ele tem. Então, vale a pena. Então, tem que investir nisso daí, saber desenvolver um programinha que consiga rodar no celular da pessoa. Então, se você sabe uma linguagem de programação bem feita, que faz todos esses pré-requisitos, ou mais de uma, tá? 10. Depois, o que eu preciso? Prestar atenção nas aulas de análise. Então, vocês vão ter análise de projetos de sistemas, em algum momento, não sei se já tiveram ou vão ter. Vocês vão ter que prestar atenção nisso daí, saber modelar um dado, fazer uma OML, por exemplo, um diagrama de classes, entender uma estrutura de um sistema, modelar um banco. Então, saber modelar as coisas, entender como modelar. Ter um banco de dados, saber um bom banco de dados. Ah, qual banco? Não me interessa. Qualquer um que vocês gostem e que manja bem. O que é manjar bem? Saber fazer consultas, fazer story procedure, trabalhar com trigger, trabalhar com como é o nome daquilo lá? Transações. Então, tudo isso daí, se você conseguir fazer no banco de dados, mexer bem com SQL e tudo, tá beleza. Sabe um bom banco de dados. Sabendo isso, pessoal, vocês estão com 90% ou mais de chance de se dar bem na vida. Bem? É o basicão. Ah, mas e a sua matéria? É importante? Sistemas operacionais, você vai conhecer como é que funciona o computador, para que serve, quais são as partes dele, como é que o sistema interage, o que ele faz pelo usuário, para você não ter que fazer tudo sozinho. Te ajuda. Tudo bem? Mas essas 4 coisas que eu passei para você é essencial. Se vocês souberem essas 4, eu garanto para vocês que se vocês quiserem sair daqui da região, então abraçar a causa, saber falar,
eu sei Angular, mexo com Java, mexo com não sei o quê. É uma boa linguagem de programação? É. Onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na Ambev da vida, na BIC, IBM. Vai sair daqui, pessoal. Vai para um lugar bom, ganhar bem. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Nós temos ex-alunos, semestre mesmo que passou, o Rafael, aluno aqui da tecnologia, se formou esse ano, se formou agora em julho e já entrou na Ambev. E foi para a Ambev trabalhar lá com BI, com a parte de banco de dados. Então, vai trabalhar com banco de dados dentro da Ambev. Então, desses que eu falei, desses 4, ele escolheu o banco de dados e foi para o banco de dados. E tinha inglês fluente. Então, ele tinha inglês e tinha banco de dados. A Ambev contratou o cara como analista pleno. Pô, não tá bom? Então, acho que esse é o básico que vocês têm que saber. Tudo bem quanto à nossa área? Hoje é uma aula um pouquinho diferente, que eu quero passar para vocês um pouquinho de um perfil ali de como que são as coisas. Tudo bem? Então, nossa área, nossa região. Salário de 2 a 4 mil. Fora daqui, lá para São Paulo, aquela região, não precisa ser São Paulo, pessoal. Você tem Valinhos, você tem a região de Campinas, região de Sorocaba, Curitiba, o próprio Rio de Janeiro. Então, tem algumas regiões ali, Hortolândia, Ribeirão, que pagam, Limeira, que o pessoal paga mais, tudo bem? Tem um salário melhor, tem empresas melhores ali na região. Então, ali você já parte com um salário de 7 mil, 5 a 7 mil para cima, a partir de 7 mil. Então, mais ou menos de 6 a 7 mil e vai subindo. Vai subindo ali até uns 15 mil, dependendo da área que você escolhe. Se você for especialista numa área, for bom mesmo numa área, aí o salário passa a ser acima de 15 mil, que é um ótimo salário para o Brasil. Tudo bem? Então você tem uma base ali de 15 salários, 20 salários mínimos mais ou menos, que é um bom salário. Hoje, um cara bom, por exemplo, que manja a parte de BI, né, Business Intelligence, e trabalha com programação no SAP, você tem uma base de salário ali, mais ou menos, na faixa de uns 25 mil, 30 mil, mais ou menos, que é um salário excelente. Não de começo de carreira, porque você vai estar aprendendo, mas ali com uns 10 anos de carreira, mais ou menos, você já começa a ter um salário parecido com esse. Tudo bem? Acho que deu para ter uma ideia boa da nossa área, como é que ela é. A nossa área, ela varia muito de salário, dependendo da sua especialização, dependendo de quanto que você é bom em uma determinada área, né? Com relação à nossa disciplina. Nossa disciplina é uma disciplina de sistemas operacionais. Essa disciplina é uma disciplina básica, ela é uma disciplina que vocês vão ter a noção de como funciona o computador por dentro, o que o sistema operacional faz, o que ele te ajuda, qual é o papel do sistema operacional, que é um software que gerencia o seu computador. Então, ela é importante para vocês saberem programar, porque sabendo o que o sistema operacional faz, você vai saber os comandos que você pode aplicar. O que eu vou ter que fazer, como que ele trabalha, como que ele gerencia a memória. Então, tudo isso daí vai tratar na nossa disciplina. Ok? Muito provavelmente você não vai, com raras exceções, trabalhar com a área de sistemas operacionais. Por isso que eu não elenquei aquelas disciplinas aqui. Então, aquelas 4 coisas, não coloquei sistemas operacionais no meio. É importante? Mas não necessariamente você vai conseguir trabalhar com ela. A não ser que você for professor, ele vai te dar
ela vai ser o meio. Vocês vão entender porque as coisas estão funcionando. Mas raramente vocês vão ser um cara que vai desenvolver um sistema operacional. Ok? Então, ela é uma área meio. Quanto a essa disciplina, como que ela vai funcionar? Então, nós vamos ter, se vocês olharem lá, nós estamos, acho que, com 4 aulas, se não me engano, de sistemas operacionais. Elas estão 2 aulas hoje e 2 aulas na quinta, as 2 últimas aulas. Então, hoje começa às 7, vai até umas 8h30, e depois, amanhã, a gente começa mais ou menos umas 9 horas até às 10h30, aproximadamente. Vai dar uma variaçãozinha, mas basicamente é isso daí. Então, a nossa aula ela vai ter essa parte presencial, entre aspas, né, que eu vou estar online com vocês, e vai ter uma parte não presencial, que eu vou passar atividades e eu vou deixar no Moodle. Então, para quem não conhece o Moodle ou não entrou, eu vou mostrar ele aqui. Deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela. Então, todo mundo está vendo aí o Moodle? Então, beleza. Então, essa daqui é a tela do Moodle. Como que eu faço para entrar aqui? Vocês entram aqui no site do Instituto Federal, para quem nunca entrou, bri.ifsp.edu.br, e aqui você tem a parte do Moodle. Tudo bem? Então, quando eu quiser entrar alguma coisa, eu clico aqui no Moodle. Aí ele vai entrar aqui, você vai ter as disciplinas que você está participando, e essa disciplina é a disciplina de SO. Então eu vou procurar ali dentro essa disciplina aqui, ó, SOPI2, tudo bem? Que é os sistemas operacionais. Então você vai procurar essa disciplina aqui, que é de 2020, segundo semestre. Então você tem o segundo semestre de 2020, tem a disciplina SOPI e sistemas operacionais. Quando você vai entrar nela, você vai ter uma tela semelhante a essa. Vai ter aqui em cima avisos, lista de presença. Aliás, tem 2 avisos, eu vou excluir um desses daqui, tem aviso demais aqui. Deixa eu até alterar aqui. Não sei porque está com 2 avisos aqui. Já vou excluir um deles aqui. Pronto. Avisos, vai ter lista de presenças e vai ter os trabalhos que eu vou passar para vocês. Tudo bem? Então, trabalhos, vai estar tudo aqui dentro, provas. E aqui embaixo eu vou colocar material, vou disponibilizar material para vocês. Ah, professor, no meu não está aparecendo esse monte de material. É porque eu não disponibilizei ainda. No de vocês só deve estar aparecendo lista de presença e aviso. Ok? Então, conforme eu for disponibilizando o material, eu vou liberando aqui para vocês trabalharem, ok? A lista de presença, quando vocês clicarem aqui, ó, na lista de presença, vocês vão ter aqui o link para a nossa aula. Então, tá aqui o link da nossa aula. Quando vocês clicam, ele vai lá pro Teams, Microsoft Teams, que é essa ambiente aqui onde que vai estar a aula. Tudo bem? E aqui deve ter um negócio de presença aqui do lado. Não sei se vocês viram aí, registrar presença. Deve ter um íconezinho aqui no cantinho, no caso de vocês, que é o registrar presença. Aí você vai clicar, ele vai abrir uma telinha e você vai confirmar a presença. Você vai marcar que está presente e confirma. Tudo bem? Então, no caso hoje, se eu entrar aqui, ó, na minha lista do dia 21, aqui estão as pessoas que responderam chamada. Então, teve alguns aqui que não responderam aqui. Por exemplo, o Pedro Raval não respondeu, o Lucas Antônio, a Isabela, o Augusto, o Guilherme Henrique, o Carlos Henrique, o Isaac, o Marcos, o Jonathan,
Então, todos esses alunos aqui não entraram aqui ainda, não responderam. Vai lá, entra lá e entra. O Augusto falando que está aqui, o Pedro avisando que esqueceu. Então, vai lá e marca a presença, pessoal, para vocês entrarem. A Isa levantando a mão aí, é para entrar lá no sistema. Então, entra aqui na lista de presença. Tá vendo? Vocês vão ter um ícone aqui no cantinho. Entra lá e marca. Tudo bem? Marca a presença lá dentro. Beleza? Isso aí vocês vão fazer todas as aulas. Ah, e essa outra aula do dia 22, eu posso fazer isso? Não. Você vai ver que o link não vai estar liberado aqui embaixo. Por quê? Porque o dia 22 não chegou, é a aula de amanhã. Então, vocês só vão liberar, o sistema só vai liberar a aula de hoje, para vocês verem. Então, ali vocês vão marcar a presença. Vocês vão fazer todas as aulas. Ficou claro? Na semana que vem, a hora que vocês entrarem na semana que vem, eu vou deixar um outro link aqui. Por quê? Semana que vem, nós temos Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, vai ter palestra, vai ter um ciclo de palestras. E como é que vai ser? Vai ser exatamente a mesma coisa que vocês vão fazer aqui. Vocês vão entrar no sistema, vão entrar aqui, vai ter o link aqui da palestra no dia da semana que vem, e vocês, antes de entrar, vão responder presença. Então, para não ficar com falta na semana que vem, o que vocês vão ter que fazer? É inteligência artificial, isso, exatamente. O tema, a temática desse ano é inteligência artificial. Então, vocês vão ter que entrar ali, ó, vai ter que colocar presença e depois ir para a palestra. Professor, eu esqueci de marcar presença. O que vai acontecer? Você vai ficar com falta. Ficou claro? Todos entenderam? Então, na semana que vem, o link que vai estar aqui, ó, vai ser outro. Vai ser um link que eu vou colocar da palestra que vai acontecer. Então, a palestra, o link da palestra vai estar aqui dentro. Vocês entram, responde a chamada e entra na palestra. Eu vou estar lá assistindo a palestra e monitorando todo mundo. Beleza? E por que isso? Porque Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento do calendário do governo, de todos os institutos federais, inclusive. Então, todo mundo tem que participar. Então, o governo, ele faz isso daí todos os anos para difusão da tecnologia. Então, saber para que serve a inteligência artificial, que nem nesse caso o tema é inteligência, então onde se ela aplica, como que ela funciona, exemplos de projeto, como é que eu uso no meu dia a dia. Então, vocês têm que ter esse conhecimento e essa é a hora, tudo bem? Se fosse um dia normal, fosse aulas normais, eu pegaria a turma inteira e vai para lá. Eu não sei, Gustavo, se vai ter mini curso ou não. Falaram que ia ter, mas eu não sei qual que é ainda. Eles divulgaram alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O pessoal tinha passado hoje. Cadê? Da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Deixa eu passar aqui. Eles verem. Essa é a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, está aqui tudo o que vai acontecer nessa semana. Então, vocês têm aqui a descrição do que vai acontecer em cada dia. Por exemplo, na quarta-feira à noite, tem inovação, a Semana Nacional de Inovação. Vamos falar a respeito de inteligência artificial. E vai ter um evento junto com o Conselho Municipal lá de Tecnologia e Inovação do Ibirigui. No dia 28 à noite tem um bate-papo de redação de inteligência artificial. E no dia 29 tem momentos de cultura, o show de talentos à tarde. E à noite tem uma mesa redonda. Tudo bem? Então tem material, tem coisas a ser feitas e tem inscrições a ser feitas também aqui dentro. Dá para vocês fazerem a inscrição aqui dentro. Beleza? Aqui tem como ter o acesso aos eventos, fazer a inscrição. Tá tudo aqui dentro desse site. Eu vou até passar ele para vocês. Deixa eu entrar aqui. E colocar no chat aqui para vocês verem.
tá lá o link para esse site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Beleza até aqui? Então, semana que vem, nossa aula vai estar, eu vou colocar o link lá dos eventos. E enquanto isso, continuamos nossa aula normal hoje e amanhã, normalmente. Beleza? Com relação a provas e trabalhos, como é que vai funcionar? Vou disponibilizar tudo no Moodle, quer seja a prova, quer seja o trabalho. Trabalhos eu vou dar um tempo que eu julgar competente, então quanto que eu achar que vocês devem fazer. Às vezes, dependendo do trabalho, eu posso disponibilizar o horário em sala de aula, então o horário aqui para vocês estarem fazendo. Dependendo do trabalho, vocês vão ter um tempo em casa para ser feito. Então, fazer nos final de semana. Ok? Com relação à bibliografia. Bibliografia básica, Tannenbaum. Não tem nada parecido com ele. Então, deixa eu pegar o livro do cara, um minutinho só. Estou voltando aqui. Deixa eu pôr só o fone de ouvido, fica mais fácil de ouvir vocês. Esse é o livro do Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Tudo bem? Do Tannenbaum. Está aqui, André Tannenbaum. Ok? Então, esse é o livro base. Esse daqui é a versão mais nova, a terceira edição. Lá na biblioteca vocês vão encontrar bastante dessa daqui, que é a segunda edição, que é a mesma coisa, Sistemas Operacionais Modernos, só que essa daqui é a segunda edição do Tannenbaum. São livros bem grossos, bem? Tem mais de 2 dedos aqui. A base deles são 700 páginas, então um livro de sistemas operacionais de 700 páginas, com bastante coisa escrita, poucas figurinhas e muita coisa escrita. Bem, então, essa é a bibliografia básica, Tannenbaum, aqui os dois livros dele. E, se quiser, Deitel, Sistemas Operacionais, também está na biblioteca. Está aqui, ó, livro do Deitel, de Sistemas Operacionais. Também é um livro bem grande, também 720 páginas. Então, é um livro parecido com o do Tannenbaum, bastante coisa escrita, tudo bem? Então, são 2 livros excelentes para vocês terem. Tannenbaum é referência básica, ele é referência, se vocês saírem e for fazer uma pós-graduação ou qualquer outra coisa, o livro é do Tannenbaum. Ok? Professor, eu preciso na biblioteca para pegar esses livros? Não necessariamente. Se você prestar atenção na aula, e eu vou passar todo o material, então o que vocês vão ter? Eu vou passar slide. Esses slides são baseados nesses livros do Tannenbaum. Então, vai ter slide, vai ter a gravação da minha aula, vai ter a minha aula e vai ter material complementar. Então, tem bastante coisa para vocês lerem, ouvirem, assistirem. Então, vai ter vídeos específicos. Então, eu vou passar bastante material para vocês terem acesso. Ok? Então, eu acho que dá para poder fazer de boa, desde que preste atenção na aula. Joia? O que nós vamos ver? Nós vamos estudar um pouquinho o que é um histórico, depois nós vamos falar o que é um sistema operacional, tipos de sistemas, vamos falar sobre gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, gerenciamento de disco, entrada e saída de dados, sistemas de arquivo e um pouquinho de Unix. Basicamente o cronograma que nós vamos ter nesses 3 meses de aula que a gente tem aí disponível com vocês. Então, nós temos aproximadamente 12 semanas de aula, que é pouco, tudo bem? Mas é o que temos, com esse negócio da pandemia, complicou bastante a nossa vida, então nós vamos ter que correr bastante. Então, nossas aulas, além dessas 4 aulas que a gente tem durante a semana, a gente vai ter pelo menos mais 2 a 3 aulas
que é para disponibilizar conteúdos para vocês. Então, eu vou disponibilizar vídeos no YouTube, eu vou disponibilizar material para leitura, a própria gravação da aula para vocês assistirem. Fala, Pedro. Levantaram a mão aí. Alguma dúvida? Sem dúvidas. O Lucas falando que foi sem querer. Beleza. A mãozinha aí, pessoal, quando vocês tiverem dúvida e quiser levantar, é só colocar ali. O Pedro, em questão de livros, você pode pegar virtual também, se quiser? Sim, se puder, pessoal. Dos sistemas operacionais modernos, esse daqui, ó, você tem na internet. Pode procurar e colocar lá, sistemas operacionais modernos, Tannenbaum, e aqui, ó, André Tannenbaum, PDF. Acha quilos de site para baixar o livro dele. O livro dele é um livro famoso, o pessoal acabou colocando na internet. Se eu for baixar aqui, ó, e entrar aqui em qualquer lugar, vocês vão achar aqui um vídeo assim, ó. Sistemas operacionais modernos, ó. Você acha o livro dele, ó, do Tannenbaum, ó, de quilo. E tudo em português, viu? Você não precisa nem se preocupar em baixar livro em inglês. Você acha na internet livro em português de boa. Tudo bem? Isso é um problema, colocar um link disso daqui, porque isso daqui, teoricamente, seria pirataria se eu colocar esse material. Mas você coloca no Google, você baixa. É obrigatório, a Júlia perguntou, escrever essa Semana Nacional. Não é obrigatório, mas seria interessante. Tudo bem? Aqui, quem quiser, pessoal, André Tannenbaum, PDF, sistemas operacionais. Aí você coloca ali, ó, tem de quilo para você baixar. Entendeu? Então você tem e-book para você comprar e tem o livro para você baixar aqui, em qualquer lugar você baixa. Tudo bem? Por isso que eu não me preocupei em fazer nada aí, senão eu coloco lá, ainda é capaz de eu ser processado falando que eu fiz pirataria. Eu só mostrei que existe. Beleza? Então é só baixar depois. Ele já está em português, você acha na internet de quilo desse livro. Ele em português. Para você comprar o livro é meio caro, o livro em si custa uns R$200. A versão e-book dele, a versão dele em PDF original, você paga em torno de uns 50. E na internet tem de quilo dele em PDF a custo zero. Então depois vocês dão uma olhadinha lá, que vocês conseguem baixar esse livro. Não é um livro assim, falar, nossa, é igual ler um gibi. Não, não é. É um livro pesado, assim, que eu digo, porque tem muito conteúdo, o cara explica bem, é o papas do negócio. Então, se você pegar qualquer livro, o Tannenbaum é a referência bibliográfica. Coisa incrível isso daí. Exemplo, eu vou pegar esse livro aqui, ó, do Deitel. Ó, esse daqui é o livro do Deitel. Se eu pegar a referência bibliográfica dele, deixa eu pegar uma referência bibliográfica dos livros dele. Ele está por capítulo. Mas sempre o Tannenbaum está no meio do negócio. Qualquer um deles. Vamos ver se tem aqui escrito aqui. Mas ver se tem referência aqui. Porque a referência dele é feita por capítulo. Não é uma referência geral. Mas vocês podem procurar aqui, que vocês vão ver. Aqui não está em ordem. Mas até aqui, se vocês olharem, ele usa o Tannenbaum. Tannenbaum, todo mundo que aprendeu com Tannenbaum. Então, é o cara.
na parte de SEO, de redes, é o que manda, é o manda-chuva, que começou tudo, então é o papa das coisas. Então depois dá uma olhadinha, é um livro complexo, mas é interessante ter e é interessante ler, para aqueles que puderem. Ok? Então nós falamos sobre bibliografia, falamos nossas avaliações, critério de avaliação. Basicamente vai ter provas, vai ter trabalhos, e a entrega disso daí vai fazer uma somatória que vai dar a nota final que vai valer 10. Tudo bem? Cada trabalhinho, você, dependendo do trabalho, da complexidade, vai ter pesos maiores. Normalmente, valendo 1 ponto, os trabalhinhos, ou às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, apresentação de trabalhos, esse tipo de coisa. Então, na junção de todos eles, vai compor a nota final, que é os 10. Tudo bem? Que é os 10 pontos que você pode chegar. Então, basta fazer todos os trabalhinhos e provas que vocês vão saber tudo. Ok? Então, trabalhos, bibliografia, conteúdo programático já passei. E para que serve a disciplina? Então, essa disciplina é uma disciplina básica, uma disciplina para vocês poderem entender como é que funciona o computador, como o sistema operacional pode ajudar vocês a programar menos e fazer mais. Bem? Então, isso é o básico. Por exemplo, hoje você vai entrar numa empresa, o cara vai te perguntar, no mínimo, se você sabe programar no Windows. Ah, você sabe trabalhar com Windows? Sabe copiar um arquivo? Sabe criar um ambiente de rede? Sabe compartilhar uma pasta? Então, são coisas, por exemplo, de sistemas operacionais. Então, tudo isso é sistemas operacionais. Okay? Hoje tem gente que ganha dinheiro com o sistema operacional. Se você for um administrador, então você vai ter que manjar de sistemas operacionais e aí você ganha dinheiro com isso. Então você vai lá, cria usuário, cria grupos, compartilha a pasta. Então tem uma pessoa nas grandes empresas que gerencia essa parte. Controla os servidores, fazem backups, etc. Então, aí neste caso, desse profissional, essa matéria é uma matéria importante. É o ganha-pão dele. É que 90% de vocês não vai seguir nessa área. Então, todo mundo aqui está entrando com a intenção de ser programador, ser analista, alguma coisa assim. Geralmente não quer ser uma pessoa que vai ficar gerenciando servidores. Se vocês quiserem, então essa disciplina passa a ser essencial. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Quanto às dúvidas, se por acaso vocês tiverem dúvida, pessoal, pode levantar a mãozinha aí, tem a mãozinha, pode escrever aqui no chat, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, normal, bem de boa. Se a pessoa tiver, e se eu tiver dúvida, umas 10 vezes, professor, a gente vai explicar 10 vezes seguidas. Tentar explicar de formas diferentes até vocês entenderem. Teve dúvida, não está entendendo alguma coisa? Professor, não estou entendendo. Explica de novo essa parte. A gente para e explica novamente, quantas vezes for necessário. Pessoal, ninguém nasce sabendo, ok? Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu tive que fazer um curso de como ligar o computador. É sério. A gente fez um cursinho lá, aí aprendeu como que fazia para ligar um computador, aí aprendeu como fazia o boot, como carregava o sistema, como mexia no mouse, como colocava o mouse no computador para ligar lá atrás. Você não tinha ideia de nada. Então, para vocês terem uma noção de como que era. Então, eu não entrei sabendo nada. Vocês não precisam ter conhecimento prévio. E dúvida. Cada vez que tem dúvida, pergunta. Eu sempre fui um aluno que perguntei bastante. Então, até hoje, meus professores lembram muito bem de mim. Por quê? Porque eu tinha bastante dúvida e cada vez que eu tinha dúvida, eu tirava. Eu não tinha vergonha de perguntar. Eu tinha um professor chamado Wilson Nazawa. Ele dá aula até hoje, deve estar quase para se aposentar.
Ele dá aula de a parte de banco de dados, análise de sistema, mais voltada para essa área. Ele é professor da Unesp de Bauru. E ele até brincava que eu era o para-raio da sala de aula. Então, cada vez que tinha uma pergunta na sala de aula, ele olhava e falava assim, ó, terceiro aluno da terceira fileira. Por acaso era eu. Então a pergunta sempre caía, parecia raio. Caía em cima de mim. O que faz tal coisa? Às vezes eu não sabia. Mas por que ele fazia isso? Porque eu sabia que eu não tinha vergonha de perguntar. Então, às vezes eu respondia corretamente, às vezes eu falava um monte de besteira, mas o que é importante é não levar dúvida para casa. Entenderam? Não fico bravo, não fico chateado. O que eu fico chateado é se vocês levarem a dúvida para casa. Se vocês tiverem dúvida e não tirar a dúvida, aí sim eu fico bastante chateado. Por quê? Porque vocês perderam a oportunidade de tirar essas dúvidas, perderam a oportunidade de sanar isso daí, de melhorar como pessoa, de melhorar seu conhecimento. Então, toda vez que tiver uma dúvida, professor, não estou entendendo, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Combinado? Beleza. Eu vou abrir aqui. Meu documento, apostila, sistemas operacionais. Eu vou compartilhar a tela aqui. A gente começar a nossa aula, matéria propriamente dita. E vamos compartilhar o Screen 2, aqui. Vocês devem estar vendo aí a tela. Todo mundo está vendo a tela de histórico dos sistemas operacionais? Beleza. Então, vamos lá. Então, quando começou isso daí? Qual foi a origem dos sistemas operacionais? Todos os dias, então, você vai trabalhar, ou vai brincar, vai se divertir, vai navegar na web, e o que você faz? Chega lá no seu computador hoje em dia, aperta um botãozinho de power, e de repente, um sistema operacional aparece lá, o símbolo do Windows ou o símbolo do Linux, e alguns segundos depois tem aquela tela maravilhosa, aquela telinha com fundo, botão iniciar, etc. Tudo bem? Normalmente hoje você tem o Windows como um sistema operacional mais utilizado para desktop, para usuário comum, mas o mundo não foi sempre assim. Tudo bem? Como era o mundo antes? Então até a gente brinca que no começo a computação era sem forma e vazia. Então, antes de 1950, existiam alguns computadores, existiu. Aqui eu nem estou colocando ele, porque até foi publicado há pouco tempo, porque eles usavam mesmo em operações militares. Mas um dos primeiros computadores foi o ENIAC. Então, notem como que era o computador da época. O computador da época era uma coisa gigantesca. Vocês olharem aí, ó, as pessoas aqui do lado, ó, esses painéis aqui, ó, era o teclado. Então, o teclado que você usa hoje era esses painéis aqui, ó. Ele era várias chavinhas, várias luzes. Então, isso daqui funcionava como teclado e como monitor. Então, você vinha aqui, ia ligando as chavinhas. Cada chavinha representada 0 ou 1. Então, você ia virando ali a chavinha e armazenava. Virava a chavinha e armazenava. Então, era essa nojeira para poder trabalhar. Então, os computadores estavam aqui, esse monte de fio. Mulheres trabalhavam, era bem comum mulheres no CPD. Por quê, pessoal? Porque as mulheres geralmente têm mais atenção às coisas, para não digitar coisa errada.
Bem? Então, como é que funcionava? O funcionário era contratado especialmente para ativar e desativar um monte de chave. Então, basicamente, era isso que fazia. Ele fazia um certo processamento e acendia algumas luzes. E cada função era uma luz que acendia. Então, dependendo da luz que acendia, ele ia lá e sabia o que estava acontecendo. Tudo bem? Alguém já... Deixa eu mudar até aqui. Parar aqui e mostrar o meu rosto. Acho que agora ficou maior, né? Vocês já viram como funcionava essas chavinhas? Já viram como já estudaram isso daí? Sabe número binário? Beleza. Todo mundo falou sim aqui. Ótimo. Isso. Se eu falar isso daqui, ó. 16, número 16. E pedir para falar qual é o número binário disso daí. Vocês sabem fazer? Beleza. O Lucas já mandou aqui, ó. Ele também está mandando. Então, beleza. O pessoal sabe, então, trabalhar com número binário. Ainda bem. Você sabe o que é tabela ASCII também, né? Vira lá em arquitetura de computadores. Chegaram a ver isso daí? Um negócio chamado tabela ASCII. Sim, não, talvez. É sim ou não, pessoal? É binário. Vocês sabem o que é tabela ASCII? Beleza, não lembro. Então, alguns sim, alguns outros não. Então vamos lá. Vou mostrar aqui uma tabela ASCII para vocês. Porque isso é importante para vocês entenderem. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tela. Estão vendo minha tela aí? Deixa eu colocar aqui Ctrl Shift mais. Opa, essa. É aqui. Consegue visualizar aí? Não sei se estão. Tá dando para enxergar aí. Essa tabela aí, pessoal, que a gente chama de tabela ASCII, o que é isso? É uma tabela que, para cada valor binário, ela representa um símbolo. Então, por exemplo, o número decimal 0. Qual que é o binário dele? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 vezes. Então, é um monte de zeros. Então, esse número binário, quando é convertido para decimal, ele gera o número 0. O que ele é? O caractere nulo. Por exemplo, o 16 que eu usei lá, tá aqui, ó.
o 16. Qual que é o número binário dele? 1 e depois mais 4 zeros. Então, ele vai formando isso daí. Então, é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Bem? Então, cada número binário, ele faz uma combinação, variando de 0 até 255. Então, se você pegar os 8 dígitos, é um byte, então um byte ele tem 8 dígitos possíveis, 8 zeros ou 1s. A combinação deles vai dar números, na hora que eu gerar, entre 0 e 255. Esses números, cada um deles tem o equivalente na tabela ASCII. Por exemplo, se eu quero representar a letra A minúsculo, eu tenho que passar para o computador o número 97 decimal. Aí eu tenho que converter o 97 decimal para binário. Então eu tenho que transformar ele em binário. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho calculadoras aqui, se quiser fazer fácil. E depois eu posso até ensinar se quem não souber. Calculadora binário. Base numérica. Decimal. Decimal, qual código eu falei mesmo? Do A? 97. Decimal, 97. Então, binário está aqui, ó. Equivalente dele, binário. Tudo bem? Então, o computador, para digitar o 97, para fazer a letra A, é 11000001. Beleza? Então, vamos supor que a pessoa precisasse ir lá e digitasse a palavra Renato. Ela precisava escrever isso no computador antigamente. Como que ela fazia para poder fazer isso? Então, ela vinha aqui e procurava nessa tabela decimal a letra R. Ah, eu quero R com letra maiúscula. Então, o primeiro número vai ser o quê? 82. Então, a pessoa ia lá, 82, ele convertia o 82 para binário. Então, nós tínhamos aqui o número binário 82. Então, ele pegava e digitava isso nas chavinhas. Ele ia lá nas chavinhas e modificava. A chavinha, a primeira chavinha tem 1, então a primeira chavinha ia estar ligada. Ele ia lá e ligava a chavinha. A segunda chavinha tem o quê, pessoal? O valor 0. Então, ó, a segunda chavinha está com o número 0. Ele ia lá e desligava a segunda chavinha. A terceira chavinha tem o número 1. Então, o que ele fazia? Ligava a chavinha lá. A próxima é o número 0, novamente. Ele ia lá e desligava a chavinha. A outra, desligava a chavinha. Depois, eu tenho outro número 1. Liga a chavinha. E por último, a última chave, desligada. Depois que ele fazia essa combinação de chaves, onde todo lugar que era 1 ele ligava a chave, onde tinha 0 ele desligava a chave, ele tinha um botãozinho que era gravar. Então ela ligava todas as chavinhas e apertava gravar. Quando ela fez isso, ela digitava o R, porque não tinha teclado. Já imaginou você escrevendo um documento desse jeito? Fazendo um texto no Word? Como era fácil? Então a pessoa, tudo que ela ia fazer, ela tinha essa tabela na mão e para cada letrinha ela ia virando as chavinhas. Entenderam? Então isso demandava o quê? Bastante tempo. A pessoa demorava bastante tempo para digitar. Ok? Então a digitação não era uma coisa rápida. Então não tinha editor de texto, essas coisas assim. Então o que eu usava o computador nessa época? Para fazer cálculos. Então o que a pessoa decorava? Ela decorava os números aqui, ó.
Então, ela sabia que o 0 era 48, 1, 49, então decorava essa parte aqui da tabela, onde que estão os números. Então, eu usava os números e as operações de mais, menos, vezes e dividir. Então, ele precisava decorar isso. Então, ele decorava os números e decorava as operações. Então, quando o cara falava 32, então ele falava 3 é 51, ele já convertia aquilo lá para binário, mexia a chavinha para 51, gravava. Já gravou o 5, o 3. Aí era 32 o número. Aí ele ia lá, precisava gravar o número 50. Aí virava a chavinha lá para ter o número 50, né, binário, e gravava de novo. E assim ele ia fazendo todos os números. Bastante trabalho, né? Hoje o teclado facilita pra caramba, né? Você digita direto no teclado, você não precisa nem saber que isso acontecia. Então, olha o trabalho que tinha. E quem faz essa conversão hoje? O sistema operacional. Então, quando você aperta uma tecla aqui no seu teclado, na verdade, o que ele faz? Ele transforma isso daí no número binário dessa tabela ASCII aqui, tudo bem? E armazena esse número binário dentro da sua memória. É isso que está feito. Então, esse processo que era manual, quem faz ele hoje para você é o sistema operacional. Se não existisse sistema operacional, e não existisse o teclado, né? Provavelmente você tinha que trabalhar tudo com chavinha lá dentro. Ok? Ficou claro? Todos entenderam que é uma tabela ASCII? É uma tabela padrão, que vai de 0 a 255. E para cada letra ou número do seu computador, ou qualquer símbolo do seu computador, ela tem um número ali que é um número decimal e tem um equivalente binário para cada um deles. Então, se eu quiser a tecla ESC, a ESC é o caractere 27 do seu teclado. Então, se eu quiser programar alguma coisa, se o cara apertar ESC, faça tal coisa. Então, eu vou lá e vou comparar. Se ele apertou a tecla, o número binário equivalente ao decimal 27. É isso que eu faço. É essa comparação que o meu computador faz. Para saber se você apertou ESC, apertou Enter, apertou barra de espaço, apertou um clique do mouse, etc. Entenderam? Beleza. Então vamos voltar lá. Aí foi evoluindo, tudo bem? Os sistemas ali passaram a evoluir com o tempo e nós evoluímos ali desses computadores que eram por válvulas, consumia muita energia, não tinha teclado, não tinha nada. Passou por uma evolução da década de 50 até a década de 60, e 60 começou os primeiros sistemas computacionais como a gente conhece hoje. Então, começou na década de 60, começou a ter alguns sistemas, os caras começaram a desenvolver teclado, por quê? Para substituir aquele monte de chavinha. E monitor, não tinha ainda, tudo bem? Em 1960 não tinha monitor. O que você tinha? Um monte de luzinha que acendia. Então você digitava e a resposta era luzes que acendiam. Então, de acordo com a luz, você sabia o que tinha feito. Sim, não, um número binário que você convertia depois para saber a letra que deu. Então, vocês não tinham ainda essa interação. Então, os primeiros sistemas operacionais eram bem simples, na verdade, era um software, e esse computador rodava somente esse programa, ele não tinha a função de editor de texto, criar usuário, não. Ele só tinha uma função, por exemplo, ele era uma calculadora, então ele só funcionava como calculadora, só isso, e nada mais. Por volta de quase o final de 1960 para 70, final da década de 60, começou a surgir alguns computadores, o desenvolvimento de alguns sistemas operacionais propriamente dito. Então, o primeiro sistema operacional
ele foi fundado nos laboratórios da Bell Labs, da TIT. A TIT quem que era? É uma empresa de telecomunicações, seria a nossa Vivo aqui no Brasil, só que nos Estados Unidos. E eles investiam demais em tecnologia. Então, eles precisavam de um sistema que fosse fácil de operar e que ele não precisasse, para cada programa, digitar tudo. Então, ele queria ter uma base, um comecinho de um programa lá dentro. Então, ele queria ter um programa que gerenciasse os outros. Então, foi criado o primeiro sistema operacional, o sistema operacional Unix. Tudo bem? No final da década de 60. Quem que estava fazendo isso daí? Alguém sabe? Quem estava lá na Bell Labs? Nome de uma pessoa que estava trabalhando nesse projeto. Uma chance. Quem será? Quem será? Ninguém? André Tannenbaum. Então, esse cara que escreveu o livro, André Tannenbaum, ele estava lá na TIT. Ele trabalhava na TIT e começou a desenvolver um sistema operacional. Bem, eles começaram a fazer projetos e desenvolver um sistema lá dentro. Bem, que foi apelidado inicialmente de Unix. Então, quem estava lá era o pessoal lá da TIT, do Tannenbaum. Então, ele que começou lá a desenvolver esse sistema. No começo, ele era específico para uma máquina que tinha sido desenvolvida na TIT, para o laboratório da Bell Labs, código fechado, e depois ele foi reescrito em linguagem C de programação. Então foi criada uma linguagem de programação para você desenvolver os seus sisteminhas nela. Então a primeira linguagem ali você tinha em C, para poder fazer toda essa programação, e forneceu essas cópias a algumas universidades. Quem desenvolveu essa linguagem também? O Tannenbaum. Então, o cara desenvolveu tanto o sistema operacional como a linguagem e distribuiu isso para algumas universidades, algumas cópias para a universidade, para fazer pesquisa, ajudar eles no desenvolvimento de sistemas. Ok? Em 1977, vem um sistema operacional chamado BSD, tudo bem? Que era um descendente, basicamente, de Unix. Inicialmente era um sistema fechado, criado pela TIT. Então, a TIT criou o sistema BSD. E, basicamente, ele era um Unix modificado com algumas coisinhas a mais. Então, o pessoal começou nessa década, em torno de 1970, 1977, o pessoal começou a migrar para o BSD porque ele tinha mais recurso que Unix. Era um Unix Turbo, né? Com mais coisas. Só que tudo que vai para a universidade, adivinha o que acontece onde que tem um monte de estudante? O que acontece quando você pega um sistema fechado e solta na mão de um monte de estudante? O que você acha que acontece? Ninguém sabe? Nunca ninguém viu. O que acontece quando você está na faculdade e alguém traz numa pendrive um programa? Olha, a última versão do jogo, saiu um jogo top de linha e eu tenho aqui no meu pendrive uma cópia. O que você acha que acontece? Exatamente, se espalha. Meu, os caras piratearam pra caramba. Os caras pegaram o Unix, que era da faculdade, copiaram e todo mundo começou a usar. E fazer versões diferentes dele. Então o negócio ficou sem controle. Pessoal, todo mundo começou a usar, todo mundo queria uma cópia. Aí imagine o que aconteceu, né? Então, ali começou um sistema que passou depois no futuro até um código aberto. Por quê? Porque os estudantes começaram a mexer.
Começaram a ter cópias do fonte do sistema e modificavam o fonte e lançavam novas versões. Tudo bem? Geralmente voltado para máquinas de grande porte. Tudo bem? Então, nós não existíamos ainda o Linux. Então, o Unix, ele era muito bom, mas era voltado para máquinas de grande porte, para computadores potentes, poderosos, mainframes na época. Nessa época de 75, 74, 75, 76, o que estava acontecendo, pessoal? Tinha duas empresas que estavam nascendo ali dentro. Uma já nasceu e morreu, que era uma empresa em Palo Alto, região na Califórnia, que desenvolvia um computadorzinho para hobby, que era um monte de luzinhas, basicamente. E numa garagem na região da Califórnia, um grupo de estudante estava desenvolvendo um sistema. Quem que era esse grupo de estudante? Esse grupo de estudante, pessoal, ia formar uma empresa chamada Apple. Steve Jobs e companhia. Então, um grupo de estudantes se reuniu numa garagem e com Steve Jobs, Steve Wozniak, e começaram a fazer alguns sistemas, alguns computadores e um sistema para rodar nesse computador. Então, você tinha ali, de um lado, BSD e Unix, grandes mainframes. Basicamente, nós tínhamos lá a Digital e a IBM fornecendo esses mainframes, máquinas extremamente caras, grandes, parecia um guarda-roupa. E um grupo de estudantes meio revolucionário que tinha raiva de tudo e que o primeiro objetivo dos caras era derrubar a IBM. Então, se você perguntasse para o Steve Jobs o que ele queria na vida, qual era o objetivo, era derrubar o grande irmão. O grande irmão para ele era a IBM. Então, ele falava que a IBM era uma empresa sem, como falar, sem criatividade, e que ela merecia cair, ele ia fazer um sistema, ia construir um computador que ia revolucionar todo o mercado. Então, ele era meio visionário nisso daí. Então, nós temos ali, base de 1978, nós temos o Apple. Então, sai o primeiro sistemas, né? O Apple II, veio o Apple II. O primeiro Apple era um negócio, uma caixa feita de madeira, um tecladinho e um monitor que era, na verdade, o pessoal colocou aqui, cresceu o ódio, é verdade. Que era um computador bem simplesinho, era uma tela, né? Um teclado e uma CPU da Motorola. Então, funcionava com disquete, porque não tinha nem HD. Então, era uma máquina muito simples. E o sistema operacional aí, vocês conseguem ver aí na tela, era um sistema todo feito o quê, pessoal? Em modo texto. Então, para você fazer as coisas nele, você selecionava os números. Então, ele tinha aqui um menuzinho com um monte de comandos. Tipo, aperte 1 para fazer tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa. A pessoa apertava o número e ele ia lá. Agora aperte tal para fazer isso daqui. Aperte tal. O cara ia apertando os números e ele executava alguma coisa. Então, não tinha interface gráfica. Então, era um menu que ele ia batendo alguns números e ele fazia. Para voltar, aperte ESC, por exemplo. Apertou a pessoa ESC, ele voltava para o menu anterior. E ele ficava navegando nesses menus, com algumas opções. Ok? Então, aqui é um exemplo do sistema. Olha a tela aí, como é que era. Você apertava lá, 1 para copiar arquivos, 2 para mostrar o catálogo, 3 para mostrar quanto que você tinha de espaço em disco, 4 para você desbloquear os arquivos, 5 para bloquear, 6 para você deletar algum arquivo, e assim por diante. Aí você apertava o número, você copiar 1. Aí ele mostrava a listagem dos arquivos. Ó, tem o arquivo número 1, 2, 3. Qual deles você quer copiar? Eu quero copiar 1. E assim ia. Entenderam a ideia?
Então, beleza. Nessa mesma época, nascia também um computador de uma empresa que no Brasil vocês conheceram ele como um videogame, que era o Atari. Aliás, acho que vocês nem conheceram o Atari. Alguém daqui conheceu o Atari? Alguém já jogou no Atari? Ouviu falar no Atari? É coisa velha, hein? Ó, coisa antiga. Tinha um joystick que só tinha um pininho no meio e um botão. Depois eu posso até abrir aqui um desenho. O Atari era no Brasil, que a gente conhece, que veio bastante aqui, era uma plataforminha de jogo. Então era como se fosse hoje o PS3, PS4, e o PS5, que está chegando, o Xbox. Você tinha o Atari, não tinha mais que isso daí. Então era uma caixinha que você colocava uma fita nele. Então você tinha uma caixinha lá, um computador, tinha uma fitinha que você encaixava nele e vinha dois controles que tinham um único botão. Então você mexia aqui, então era um controle que tinha um manche aqui em cima e um botãozinho que você dava tiro. Basicamente era isso que você tinha. Tudo bem? E ela fabricava jogos. E além de jogos, ela trazia os computadores. Ela tinha os computadores lá dela, que ela tinha alguma coisa gráfica, e o gráfico dela era péssimo, com uma capacidade de processamento ridícula, e que você fazia ali dentro? Joguinho, máximo uma planilhinha bem sem vergonha, e conseguia digitar um texto lá dentro. Basicamente era isso que você tinha. Ok? Não era bonitinho assim não, com interface gráfica, viu? Era bem mais feio, era branco e preto. Isso daí era já os últimos. Esse Atari 400 e Atari 800, ele já era muito mais novo do que isso daí. Então você tinha lá em 1980, já tinha isso daí e era modo texto. Bem, não tinha mouse, não tinha nada. Não, o Atari DOS não tem nada a ver com o MS-DOS. O MS-DOS é um sistema operacional que a Microsoft comprou, mas não tinha nada a ver um com o outro. Ok? Você tinha ali um sistema proprietário, hoje nem tem mais, porque você não tem nem máquina para rodar um treco desse daí, mas não tinha nada a ver. Só para você ter uma noção, essas máquinas tinham em média 8K de memória. Não é 8 megas nem 8 GB, é 8K. Isso quer dizer o quê? Hoje, pessoal, qualquer foto que você bate, você tem lá 2 megas a foto, 5 megas. Não é megas, é K, é 1000 vezes menor. Em resumo, a memória dele dava para você colocar 8.000 letras, 8.000 caracteres e acabava a memória. Então não dava nem para fazer um programa muito grande, só para vocês terem uma noção. Era bem ruim. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma? Vou mostrar a telinha para vocês. A tela dele era assim também. Você entrava lá dentro e tudo que você tinha que fazer, ele tinha bem limitado algumas funções. Você apertava 1 para fazer tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa. Então era extremamente limitado. Tudo bem? Esses menuzinhos parecia menu da Apple lá. Era uma porcaria. Só de curiosidade, para quem nunca viu, a Atari no Brasil, ela não veio com esses computadores. A Atari no Brasil, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui um Atari. O Atari era isso? Não, aqui é muito moderno. Atari é antigo.
Isso era um Atari. Essa coisa aqui. Aqui você espetava a fita, ligava, e aqui era o manche que você tinha para poder ir de um lado para o outro e o botãozinho para tirar. E os jogos, geralmente era assim, ó. Você tinha uns jogos ali de corrida, por exemplo, que você mexia só o carrinho para um lado e para o outro. River Ride era esse daqui, ó. Adorava esse jogo, para mim foi o melhor jogo que existia. Esse aviãozinho ia passando e esses bichinhos entrando na frente e você dava um tiro. Deixa eu ver se tem algum videozinho, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando no Atari. Um jogo. Para vocês verem, mais conhecidos aqui. Só vou rodar um joguinho só para vocês verem aqui. Tá vendo? O joguinho, tipo esse helicóptero, aqui vocês devem estar sem. Tá lá, deixa eu compartilhar com o som. Vocês devem estar sem som aí. Deixa eu compartilhar ele novamente. Incluir som e screen. Pronto, agora vocês devem estar com som aí. Eu vou só mostrar aqui. Era essa coisa horrorosa. Então, você basicamente ia para cima e para baixo, dava uns tiros. Vê se tem algum jogo aqui que era legal. Isso daqui era um carinha ia pulando os buraquinhos, esse passarinho grudava nele. Tipo o Mario da vida. Aí tinha que ficar pulando o buraco. A hora que você pulava, o passarinho te pegava e você morria. Era bem horroroso. Esse era o jogo de corrida. Você ia para um lado e para o outro ali, desviando de obstáculo. Deixa eu pegar o River Ride aqui, que era o mais legal. E esse era o River Ride. Você ia com o aviãozinho, explodindo as coisas e enchia o tanque de vez em quando no posto de gasolina. Entenderam? Era isso que a gente tinha antigamente. Bem, o que veio para o Brasil era isso. Então, não foi esses computadores, veio para o Brasil só os videogames, mas isso já em 80 e pouco. Para quem nunca tinha visto um Atari, era essa porcaria. Joguinhos bem simples. No caso do sistema operacional, também não fazia quase nada. Bem pouco mesmo. Então, esses primeiros computadores na década de 80, até 80, não fazia praticamente nada. Tudo bem? Mas era o comecinho. O que fazia alguma coisa? As máquinas que tinham Unix. Unix é igual Linux, você tinha comandos. E esse funcionava. Mas isso era para grande empresa, era um computador que custava o preço de um carro para mais. Esses daqui eram os computadores baratinhos. Beleza? Dúvidas até aqui? Nenhuma? Como já são quase 8h40, eu vou fazer a chamada e nós continuamos a partir daqui na aula que vem. Ok? Então, deixa eu abrir aqui para fazer a chamada. Cadê você? Chamada no Swap, meus diários. E vamos lá para a turma de hoje. Acessar o diário. Se você está vendo o diário aí, vocês vão me ajudando aqui com registro de faltas. Então, vamos lá. Augusto. Pode falar presente aí, pessoal. Tá aí. Bianca.
Presente. Bruno Aparecido. Bruno Aparecido. Não. Bruno Henrique. Carlos Henrique. Não. Ciro José. Ciro. Não. Edivaldo. Não. Eric. Eric Renan. Eric levantou a mão, tá aí. Beleza. Gabriel Vitor. Presente. Beleza, tá aí. Gabriel Henrique. Não se manifestou. O Gabriel Vitor está presente, ele acabou de responder por qualquer forma. Gabriel Henrique. Não. Gustavo Silva. Gustavo Silva. Falou nada. Iago. Iago. Pessoal, se não responder presente, o minuto falta. Ou escreve aí presente, ou levanta a mão. Não? O Guilherme Henrique levantou a mão. Beleza, tá aí. Presente. Gustavo Silva também levantou a mão. E o Iago também. Isso aí, pessoal, tem que se expressar, tem que falar que vocês estão vivos aí. E Juan. Tá aí. Isaac. Isaac. Não. Isis. Tá aí. Ítalo. Tá aí. Isabela. Isabela. Não falou nada. Falta. Jaime. Jaime. Não falou nada. Tá com falta. Jéssica. Jéssica tá aí. Jonathan também já aproveitou e levantou a mão. Beleza. José Augusto. A Jaine também tá aí. José Augusto. Tá aí. João. Tá aí. Júlia. Leandro. Leandro Antônio. Presente. Presente. Letícia. Letícia. Não? Luana. Luana. Não? Lucas Antônio. Tá aí. Lucas Vieira. Viana. Opa, desculpa. Viana. Lucas Viana.
Lucas Vinícius. Lucas Vinícius. Não. Luiz Davi. Beleza, tá aí. Luiz Felipe. Olha lá. Luiz Felipe tá aqui. Marcos Vinícius. Faltou aqui. Marcos Vinícius. A Luana também levantou a mão aqui. Marcos Vinícius está aí. Marina. Tá aí. Pedro Henrique. Beleza. Priscila Lima. Beleza. Vanessa Faveiro. Vitor Camilo. Presente. Wanderlon. É isso que se pronuncia? Vitório tá aí. O Anderton tá aí também ou não? Não respondeu. Eu acho que não tá aqui hoje. Esqueci de alguém? Os Lucas Vinícius tá presente. Mas acho que tá. A Letícia, quem tá com falta então? O Wanderlon. Letícia. A Letícia tava presente aí? Não respondeu até agora, então tá com falta ainda. Letícia. A Isabela. O Isaac. O Edivaldo. Professor, Oi. a Letícia pediu para avisar que ela está trabalhando e ela não está conseguindo acessar agora que a internet caiu. Ah, tudo bem. Então eu vou colocar a presença para ela. Tá bom. Edivaldo. Não? Ciro. Carlos. Bruno Aparecido. Esses estão aqui para mim, estão com falta. Se eu esqueci de alguém aí, me avisa. Lucas Vinícius. Lucas Vinícius está com presença, Lucas. Beleza? Alguma dúvida? Então, por hoje a gente para por aqui. E amanhã nós continuaremos, ok? Essa aula depois eu disponibilizo lá no Moodle para vocês. Primeira aula de introdução. Joia? Então, bom descanso. Até amanhã. Boa noite e boa aula. Não esqueça, amanhã, mesma coisa. Só que o horário é diferente, 9 horas. Espero vocês. Ok? Até amanhã. Boa noite e até amanhã, pessoal.